Shalom, shalom, bom ver vocês de novo nessa sala. Nós vamos agora para o terceiro prefixo. Nós vamos estudar, estamos estudando. Já vimos sobre o artigo, primeiro prefixo, depois preposição, agora o verbo conjuntivo, certo? Nas aulas anteriores nós vimos esse versículo primeiro, de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet haaretz. E aqui nós vimos alguns prefixos. Preposição, artigo também. Tem também um verbo conjuntivo. Nesse versículo temos um verbo conjuntivo. É que nós vamos estudar nessa hora. O verbo conjuntivo é um prefixo, lá no hebraico é um prefixo. Em português não é prefixo. No português ele é traduzido como conjunção e. E a conjunção e, ela não é fixada a nenhuma palavra. Mas no hebraico ela é juntada, né, a uma palavra, no início da palavra. E vamos ver aqui no verso 2, no segundo verso da Bíblia, Ve'aretz. Note que essa palavra está aqui. É a mesma palavra, Aretz. E aqui tem um artigo. No verso 2, temos uma conjunção, não é isso? Uma conjunção mais o artigo. Dois prefixos na mesma palavra. Ve'aretz. Ve'aretz. Aitar. Tohu. Ve'aitar. Tohu. A próxima palavra. Vavorro. Verrocha. Duas palavras que têm conjunção E. Depois o próximo, alpenei. Depois, terron. Veruá. Elohim. Merahevet. Alpenei. Repetindo. E Amai. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vê a Aretz e a terra, Aitar, Tohu sem forma.
Vavorro, verrocha, escuridão, escuridão, alpenei, terrom, terrom, aqui, né? Veluar, abismo, veluar, o Espírito, Elohim, veluar, Espírito, Elohim, o Espírito de Deus, Merahevit, movia, alpenei, sobre a face, Ramain, das águas, as águas. Aqui temos um artigo. Então, nós vemos aí que o vav conjuntivo, ele está sempre presente no texto bíblico. Você vai encontrar muitas vezes esse vav conjuntivo, certo? Então, a conjunção vav, que é traduzido como né? Também mas, pois, não somente mas, pois, é denominada vav conjuntivo, representada por uma consoante vav com um shivá, tornando assim um prefixo, ou seja, anexado à palavra. Aqui nós temos o vav conjuntivo, que o comum, né, que mais aparece, é a letra vav com o shivá, a parte inferior. Shivá, vocês já sabem, é uma semivogal, um sinal semivogal. Vav, a sexta letra do alfabeto, Aleph Bet, e o shivá. Porém, esse vav pode ser modificado nessas formas a seguir. O vav pode ser modificado assim. Esse é o vav comum, né? Quando o vav é comum, quando se a primeira sílaba não é tônica e não possui semivogal, a primeira sílaba da palavra que vai ser anexada, é a parte de cá, né? Que é do direito para a esquerda. Se a primeira sílaba não for tônica, essa primeira sílaba não for tônica, ou não possui semivogal, essa é a forma. E aqui nós temos a forma que é modificada, com Kamatz, com Patá, com Segol, com a letra U, né? Com a vogal U, dessa forma, ou com Irek. Nós vamos ver cada uma dessas formas. Aqui nós temos um exemplo do vav conjuntivo. Ish, Veishá. Ou seja, um homem e uma mulher. Uma mulher. É um que não tem artigo, né? Nenhum dos dois. O homem e uma mulher. É o vav conjuntivo, é anexada a palavra onde vai a conjunção. Ish, Veishá. Um homem e uma mulher. Que nós temos o primeiro exemplo de como pode ser essa modificação. O Shiva, ele é trocado por um Kamatz, quando primeiro, quando a palavra é uma sílaba tônica ou monossílaba. Então nós temos que Av, Va, Ahem, Av, Vahem, pai e mãe. Então a sílaba tônica ou monossílaba.
nesse caso, né? Então, temos também aqui outro exemplo, outra situação. Quando a palavra é iniciada com essa semivogal formada pelo conjunto Shivá e Kamatsu. Nesse caso, o valve pega o Kamatsu, certo? Aí troca o Shivá pelo Kamatsu. Então, nessa situação, também recebe o Kamatsu. Labuta e sofrimento. Labuta e sofrimento. Nós temos aqui duas situações para a mesma regra. Anterior também aconteceu. Quando aparece esse conjunto, esse conjunto de semivogais, Kamatsu com Patá, Kamatsu com Shivá, Patá com Shivá, Segol com Shivá. Quando aparecem esses três conjuntos na primeira letra, primeira consoante da palavra, despreza-se o Shivá, e o Vav deixa de ter o Shivá para ter essas vogais, as vogais mesmo. Kamatsu, Patá, Segol. Aqui nós temos Ru, Vá, Ru, Vá, Ani. Ou seja, ele e eu. Isso? Aqui nós temos aqui a primeira consoante tem esse conjunto de semivogal. Aqui nós temos outra situação onde esse consoante também tem esse conjunto vocal. E aí o Vav pega a vogal e despreza o Shivá, em vez de ter o Shivá aqui. Então, Jacó e Eliezer. Jacó e Eliezer. E aqui temos outra regra do Vav conjuntivo. Deixa de ser o Shivá quando aparece essas consoantes. Mem, o Bet, ou Vet, aqui quando tem o Dagesh é Bet, sem o Vet. Nos dois casos, e o P, quando está sem Dagesh é Fê, então nos dois casos são consoantes labiais. Também o Vav, só que o Vav, ele no hebraico praticamente não tem palavra com Vav, né? Difícil você achar e às vezes você nem acha palavra com Vav. Então, quando a palavra é iniciada com essas três consoantes, principalmente, com dagueche ou sem dagueche, quando a consoante é iniciada com essas três consoantes, o Vav também é labial, mas não aparece, né? Aí ele vai ter essa forma. Deixa de ter o Shivá embaixo, no inferior, e passa a ter esse sinal sinal diacrítico no meio da palavra. No meio da palavra. Aí passa a ter o som, fonema de U, a vogal U. Yosef, o Moshe, José e Moisés. Nós temos também o Shivá, quando tem o Shivá vocálico.
além dessas 3 consoantes, temos com chivar vocálico, também altera para U, certo? E aqui nós temos voz e palavra. Qual o devarim? Qual o devarim? Voz e palavras. Nós temos o último exemplo de palavra de alteração do vav conjuntivo. De shivar passa para irek. Shivar para irek. Isso que vem antes de Yud com shivar. Essa palavra Samuel e Josué. Então, Samuel e Josué. Quando a palavra, né, sem o vav, ela vem com um shivar embaixo do yud. Então, ela Yoshua. Aqui nós temos aqui, seria sem o vav, teria aqui um shivar, né? Yoshua. Mas quando coloca o vav, sem o vav, quando coloca o vav, ele sai. E fica, e leva o irek. Nós temos aqui uma exceção. Quando a palavra Elohim, quando vem precedido da conjunção vav, conjuntivo, esse conjunto que desaparece e o vav leva aqui, em vez de o irek, leva o tsere. Então, essas são as regras do vav conjuntivo. Então, anota aí no caderno e veja algumas vezes essa aula, esse vídeo. Certo? Deus abençoe.